Começa agora o programa Prata da Casa, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Olá, estamos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, dando início a mais uma edição do programa Prata da Casa. O programa Prata da Casa é uma produção da Rádio Fiscar e tem como objetivo apresentar o trabalho dos músicos da nossa cidade, de São Carlos, e também os músicos da região. E por que isso? Porque são exatamente esse pessoal que faz com que fique mais interessante a gente jantar fora com a família, passear com os amigos e, além de comer, beber alguma coisa, etc., ainda escutar uma boa música executada por profissionais que se dedicam a isso. E nós recebemos hoje com muita satisfação aqui o meu querido amigo Ricardo Tatu, como ele é conhecido no meio musical, não é? Um violonista ímpar e cantor, e também compositor. Vocês vão ver já o trabalho dele. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade e sempre satisfação estar participando de todos esses processos, a parte de rádio, né, divulgação, é sempre muito gratificante tá nessa cena, assim. Que massa. Bueno, o melhor cartão de visita do músico é a execução de uma música. E o Ricardo é um sujeito que tem uma trajetória bastante intensa na música da nossa cidade. Ele participa de bandas, com S maiúsculo no fim, de um monte delas, além de alguns outros projetos, e de um tempo para cá ele está desenvolvendo um trabalho dele solo, e é a respeito disso que a gente vai conversar. Mas antes de conversar, nós vamos começar com música. Ricardão, por favor, toca algo para nós. I hurt myself today to see if I'm still feel. I'm focused on the pain. The old familiar sting. Try to kill it on the way, but I remember everything. Why have I become my sweeter friend? With everyone I know goes away in the end. When you could have it all, my invite of dirt, I won't let you down, I won't make you hurt. O lendário Johnny Cash. Como sempre, né? Muito bom. Cara, quando inicia a tua trajetória musical, eu nem digo tocando assim, já na cena mesmo, não é? Uhum. Mas quando menino, qual foi o momento que você encanou e disse, bom, eu vou tocar alguma coisa? É assim, a minha família não teve nenhum músico, assim, pra mim se espelhar, sabe? Quando eu era mais novo, meu pai, ele gostava de cantar as coisas sertanejas, assim, tinha uma tendência, né, raiz, claro. Assim, ainda, eu tenho até meus irmãos, assim, eles sempre brincavam comigo que, tipo, meu pai pedia pra cantar e eu sentava junto com ele e ficava cantando, eles me chamavam, porque eu sempre fui magrinho e chamavam de cipó sertanejo, ficou de um tempo com isso daí, né, e assim, aí cantava algumas coisas de brincadeira, sabe, mas nunca foi nada sério, aí por volta dos 15 anos, mais ou menos, que quando começou o ensino médio, tomei gosto, assim, pela questão claro. do instrumento. Aí eu comprei um violão na época e comecei a treinar e brincar na escola. Foi a minha primeira banda, assim, tipo, de... Qual a escola? Eu estudei no Cefam,
Era Pode crer, o antigo, perfeito. o Cefam lá, que era a parte de magistério. E foi lá que eu comecei a ter contato, assim, com música, que foi a parte minha de ter contato com mais o lado rock and roll. Perfeito, E perfeito. foi aí que eu comecei, assim, o primeiro instrumento foi um violão, e a primeira banda não tinha nada a ver, eu comecei a tocar contrabaixo e cantar. Aí acharam lá que eu cantava e falou, vai cantar. E aí, tipo, começou nessa pegada. E foi daí pra frente que eu fui... Aí passei do contrabaixo, passei pra guitarra, aí foi vários outros tipos de instrumentos, assim, mas foi por volta dos 15 anos mesmo que começou mais a aflorar essas coisas musical. E tu assim. é um multi-instrumentista, né? Tu toca bateria, violão, baixo... O instrumento rítmico eu não me dou muito bem, não. Tipo, parte de bateria é meio... Já tentei tocar, mas não é muito minha praia, não. Não se acertou. Eu toco guitarra também, né? Toco contrabaixo e violão, né? Violão que eu tenho mais frequência ultimamente. Mas tive bandas tocando contrabaixo mesmo, por bastante tempo. E também em guitarra. Pode crer. Cara, e assim, tu mencionou o teu pai e a questão do sertanejo de raiz. A música mesmo de raiz, a música de raiz. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá é bastante importante pra gente os músicos gaúchos de raiz, não é? Eu te pergunto uma coisa. Quem são os caras que te influenciaram na música? Tá. Eu vejo que tu tem uma boa caída pro Johnny Cash, não é? Mas quem são os outros caras que tu curte? Então, curtiu, enfim, que te influenciaram como músico? Assim, inicialmente, né, como eu falei, assim, até os meus 15 anos eu não tive muito contato com rock and roll, porque assim, morava em fazenda, então a gente escutava o que o pai colocava, que tinha no rádio. Assim, aí depois da adolescência, assim, uma das primeiras bandas que eu gostava muito na época, né? Eu gosto hoje, assim, mas não escuto com muita frequência, que foi Guns N' Roses. Aí depois foi aquela, assim, tenho, né, um amigo meu que toca comigo ainda desde o começo até agora, que é o Marcelo. E ele gostava muito de Metallica. Então eu comecei a escutar isso daí, comecei a escutar, tipo, o Led Zeppelin, AC/DC, de Purple, fui escutando esses clássicos, assim, sabe? Como não é que nem hoje que a gente tem internet, a gente... Sim. Então a gente escutava o que os amigos levavam, e aí foi surgindo as coisas novas lá, né? Tipo, com a internet, que a gente ia escutando na época da adolescência, essas coisinhas mais... da época de 2000, né, que era tipo The Calling, Creed, o Foo Fighters também estava muito forte, né, nessa época, assim. Pantera. E aí eu fui escutando essas coisas, tipo, mas... E aí eu não sei, tipo, a cada ciclo eu acabo meio que mudando bastante coisa que eu escuto, sabe? Depois que eu acabei saindo, né, da parte do ensino fundamental, eu comecei a escutar bastante coisas, tipo, como Los Hermanos. É uma das bandas que assim, influenciou pra caramba, claro. Porque eu saí de um rock, né, e foi uma coisa mais... É bem diferente, né, um Los Hermanos hoje. Tem muita gente que não gosta, né, mas assim, foi uma coisa bem interessante. Eu acho bonito o trabalho deles. Pra... Muito bonito. Como que eu vou dizer? Como instrumentista, assim, pra melhorar, sabe? Porque as músicas são bem mais trabalhadas, são mais complexas, assim, né, de se tocar. Então, assim, acabei pegando bastante dessas coisas, assim, tipo de Los Hermanos, gostando, né, desses estilos, assim. Então, foi meio que digamos assim, tipo uma mescla, sabe? Um dos cantores que eu gosto muito, assim, também, de há muito tempo atrás, que é o Damien Hirst, que é americano também. E aí eu acabei meio que me encontrando nesse estilo mais folk, né? Que essas coisas mais violão e voz, que é o mais sentimento, assim. E foi mais nessa vibe, assim, sabe? Pode crer. De Cara, estilos.
E tu estava falando que antes não tinha muito, né? Eu, quando bem mais jovem, eu tinha um toca-disco Telefunken, os amigos me emprestavam o bolachão e eu tinha um gravador Philips que tinha também um microfoninho embutido. É. Aí eu gravava, da rádio não dava para gravar porque no meio da música saiu uma propaganda. Nossa, era demais. Já era o truque pra gente não gravar nos nossos gravadores Philips a fita cassete. Eu lembro, eu era da fita cassete. Eu lembro que eu tinha umas fitas ainda no... Porque eu lembro que quando a gente começou a usar essas coisas, tinha a banda Mamonas Assassinas e tinha um amigo meu que era muito fã, né? Foi bem nesse período, assim, tipo, que eu comecei a ter mais contato com essa questão de música, né? Nossa, e a gente passava um nervoso, né? Porque tinha uma... Eu não lembro qual que era a rádio antiga e a gente sabia até o momento que os caras colocavam a chamadinha, né? O programinha, o reclame, e a gente colocava pra gravar, ficava com o dedão lá pra gravar, né? Aí ficava com isso daí, nossa, duro que gravava, às vezes não saía nada e ficava no outro dia. Não, tem que esperar a outra música quando ter de novo. A próxima pra ver. Mas, muito bom. E me diz uma coisa, Ricardo, com quais bandas você já participou aqui na cidade e atualmente você está participando com alguma em algum projeto? Qual? Assim, acho que a primeira banda que foi um pouco mais profissional, assim, era uma banda que, na verdade, a gente não conseguia dar um nome, que tocava eu tocava guitarra e vocal, o meu irmão no contrabaixo, e mais esse amigo meu, que é o Marcelo, baterista lá, tocava na bateria. A gente formou um trio, né, um power trio. E essa foi uma das primeiras, assim, que foi... A gente chamava, tipo, tinha um monte de, né, Power Trio, não sei o quê, e foi, tipo, não tinha nome, a gente ficava louco, sabe, querendo colocar nome. Então essa foi uma das primeiras que a gente tocou em vários lugares. A gente tocou no Caaso, né, naquela época que tinha os festivais. Os festivais assim, do Caaso, pode crer. Então foi uma das primeiras. Depois de um tempo, eu acabei dando uma afastada, sabe, da questão de música, de banda. Depois, quando eu retornei, uma banda que eu toquei, que a gente fez uma formação com um músico que chamava Ricardi, chama, né? A gente fez uma banda que chamava Kalingoká. A gente tocou também em vários lugares e era uma pegada diferente, sabe? A gente não era um rock and roll, a gente tocava o que dava vontade, sabe? Tocava Rita Lee, tocava Maria Rita, tocava U2, enfim, Paralamas. A gente começou... Bem diversificado. Bem diversificado. A gente tocou em várias casas também. Na época a gente tocou no Armazém, que tinha, né? Nos bares. Depois de outras bandas, né? Assim, quando eu fiquei bastante tempo meio parado, assim, com questões de banda, sempre fica, cara, vou fazer uma formação. Começava e não ia. Depois eu toquei, né? Com uma que foram, assim, as mais recentes aí, que tava na cena, que era a do trem. Né? Eu acabei, assim, não faço mais parte da banda, acabei no ano passado optando por sair por questões, assim, que, tipo, musical, porque precisava me dedicar a algumas coisas e, tipo, o que tava preciso ter uma banda... Porque eu tava com vários outros projetos, né? Eu tenho uma outra banda que chama Alexandria também, que é uma pegada mais folk rock, né? Que lá eu tocava violão, era vocalista também. E aí eu fui escolhendo, né? Segregando as coisas pra ter tempo e dedicação com todos. Então, essa banda também que eu falei, que chama Alexandria, a gente tá na cena ainda, a gente tá tocando. É um repertório meio pro lado do folk, né? Que tem bastante coisa diferente que a gente faz, que a gente toca, assim. A gente toca bastante no circuito de motoclube. O pessoal tem gostado bastante da banda, sabe? Assim, da performance para esse estilo. E atualmente também tem um projeto de cerimonial de casamento, né? Que chama Encantare. É um dueto, né? Violão e voz. Legal, mas a gente insere outros instrumentos também. E é uma vibe mais intimista, assim, que a gente toca bastante coisa mais atual, sabe? Perfeito. A gente toca Rubel, toca Ana Vitória, Thiago York, Marcelo Genesi, Los Hermanos.
Tulipa Ruiz, então a gente toca bastante coisa nessa bacana, pegada, bacana, sabe? É que uma coisa bacana. que, assim, como eu gosto muito disso, né? Claro. Como eu falei, eu tenho um repertório, não, repertório assim, tipo, uma gama de música bem diversificado, né? Então, foi uma forma de eu encontrar, de tocar o que eu gosto também, né? Diferente Perfeito, do que eu... perfeito. E aí tá com esse projeto também. A gente vai fazer algumas apresentações além dessa questão de cerimonial de casamento. E tá indo também. E o esquema que eu tô mais firme agora, assim, que é essa questão do violão e voz, sabe? Que tu tem feito direto. Sim. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas eu vou te pedir para executar mais uma canção para os nossos ouvintes aí. Vamos lá. Today there's gonna be a day that's gonna want 'em back to you. Right now, should somehow realize what I gotta do. I don't believe that anybody feels the way I knew about you now. Backbeat towards some streets, but the fighting when it comes out. I'm sure we done it all before, but I never made it on my doubt. I don't believe it anybody feels the way I knew about you now. Where all the moments we have to walk a winding. There are the many keeps them dead and blinding. There are many things that I like to say to you, and I don't know how. When I said maybe you're gonna be the one and save me. When after all, you're my wonderwall. Today there's gonna be a day that's gonna want 'em back to you. Right now, should somehow realize what I gotta do. I don't believe it anybody feels the way I knew about you now. There are few ones we have to walk a winding. There are the men who keeps them dead or blinding. There are many things that I would like to save you, and I don't know how. When I don't know how. When I says maybe you're gonna be the one and save me. When after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one and save me. When after all, you're my wonderwall. Muito bom.
Quando eu anunciei que nós escutaríamos um músico com uma sonoridade ímpar, eu estava pensando justamente nisso. O Ricardão executa canções que são conhecidas, mas ele executa de uma forma que quem já o escutou tocar sabe que é o Ricardo tocando. Há uma personalidade, eu acho isso muito bonito e acho interessante evidenciar essas qualidades dos músicos. Não é tietagem, é realmente isso bate no meu gosto, particularmente. Tá? O folk para mim é algo fantástico, eu me criei ouvindo Bob Dylan, Neil Young, então isso para mim faz muito sentido. Cara, e tu tá desenvolvendo agora e aprofundando um trabalho voz e violão, Sim. não é? Eu te pergunto o seguinte, além da execução de canções que são conhecidas, tu tá trabalhando também com trabalhos teus autorais ou isso é um outro projeto que você vai organizar depois, enfim, como é que você tem pensado isso? Assim, essa parte do violão e voz tem surgido mais ou menos há uns meses atrás aí, né? Eu venho trabalhando questões de repertório, né? De músicas que eu gosto, né? De que tá, assim, nas minhas influências e tentando transpor, né? Pro meu estilo, sabe? Claro. Pro meu jeito de tocar, de como eu me sinto confortável, sabe? E de tentar passar a minha vibe, né? Que você falou, tipo, da galera conhecer, saber quem é. Então, eu tenho tido como meta, assim, de tentar me inserir um pouco como tipo, esse tipo de músico, né? Pra depois tentar fazer as composições, né? Perfeito. Porque... assim, eu tenho dentro desse lance acústico, um projeto que eu venho trazendo também, que é um tributo ao seriado Sons of Anarchy. Então, ele tem bastante timbres de vozes que eu gosto muito e que pra mim é muito bom tocar, sabe? Eu fiz umas apresentações, a galera tem gostado, sabe? Tem sido bem aceito. E aí, como esse processo criativo é uma coisa, como que eu vou dizer? Eu acho que vai muito da vibe, né? Da época que a gente tá, assim. Teve uma época que eu queria fazer umas coisas mais MPB, sabe? Mais atual. E aí ficou meio que... Tipo, eu acabei fazendo algumas coisas e não... Chegou uma hora que eu falei, eu acho que não é isso, né? Eu preciso pegar uma coisa mais, tipo... Que nem como eu acabei mais encontrando mais essa pegada do folk, essa levada, né? E aí eu falei, eu vou dar uma enxugada no tempo, né? Fazer essas apresentações, ver como vai sair. E aí eu tenho em mente já, assim, de fazer canções nessa levada, sabe? Então eu preciso te dar uma ideia, porque para aqueles adolescentes da minha idade, que já são adolescentes há mais tempo, você precisa pegar na Netflix o Easy Rider e fazer, além do Sons of Anarchy, você deveria fazer o do Easy Rider também, para a gente te escutar tocar. Ah, com certeza. Então, eu já vou tá deixar... na Netflix, é só ir lá, Easy Rider tá na mão. Eu vou escutar, assim. Então, eu tenho pensado de fazer essas coisas de temática, porque eu acho que é um negócio bem legal, né? Porque às vezes a gente vai ver um músico numa casa e você vai escutar ele durante, sei lá, todas as apresentações, é um repertório, né? Claro. Então, eu queria ter essa coisa de, ter um tributo a tal coisa, sei lá, ter um... Perfeito. Ter algumas vertentes, né, diferentes, pra uma galera, sei lá, às vezes ele vai num show, gostou de um tipo, né, então essas temáticas, às vezes você acaba agradando mais tipo de pessoas e eu faço coisa que ela tá gostando, né, perfeito. Então é uma coisa bem... Não, e também tem uma coisa que eu já conversei com outros músicos, é que quando você vai tocar num barzinho,
E aí é uma coisa que eu vou comentar, que eu acho interessante as cidades que têm espaços. Você vai tocar num barzinho, o pessoal está lá comendo, batendo papo com os amigos, etc. Tá? Normalmente o sujeito está ali para escutar uma música que ele já conhece, ele se liga um pouco na execução, conversa com a camaradagem, parará, e fica por ali. Se você vai apresentar um trabalho autoral, você precisa de um outro espaço. O barzinho não é o local indicado para isso, não é? Então, nesse sentido, teatro municipal, outras casas, outros espaços que abram a oportunidade dos músicos mostrarem o seu próprio trabalho, além da execução dos clássicos, não é? Exige uma rede de cultura melhor, interligada, mais conectada, que, enfim, propicie aos músicos esse desenvolvimento. Cara, eu estava pensando aqui numa coisa. Tu tá dando aula também de violão, Ricardo? Não, eu não dou aula, sabe? Assim, porque eu vou dizer assim, o violão, pra mim, ele eu não me considero um musicista tipo, do violão como o pessoal toca por aí, sabe? Eu tenho uma base boa, assim, até um dos professores meus, né, que foi o Everton Coruja, lá, que é o Risse. Ele é muito bom nessa área, então, tipo, eu assim, não me vejo dando aula de violão, sabe? Perfeito. Por ser até um estilo que eu toco um pouco mais cru, sabe, do violão, assim, eu não sou um cara solista, então, assim, eu não dou aula, né? Eu faço aula ainda de canto, né? Já tá indo para 2 anos e meio já com uma professora, que é de Araraquara, chama Sabrina Soares, muito boa. E não pretendo ficar por muito tempo fazendo, porque cada dia é uma novidade que a gente tem, né? Então, que bom, cara. Eu acho que precisa evoluir muito ainda nessa questão de canto, né? A gente não pode parar, né? De forma nenhuma. Então, assim, eu não dou aula, sabe? Ainda acho que não tô nessa pegada. Meu tempo aí meio disponível de fazer as coisas. Muito bom. Muito bom. Ricardo, o nosso tempo está esgotando. Eu gostaria de te agradecer por vir aqui bater esse papo conosco, não é? E para nós fecharmos o programa, eu vou te pedir para executar mais uma canção que vai ser o nosso fechamento. Eu já aproveito e agradeço também a presença de todas e todos que acompanham o nosso programa. Toda a programação da Rádio UFSCar é destinada a produzir aos nossos ouvintes e também aos que nos assistem pelas redes sociais uma programação interessante e mostrar a riqueza que nós temos no nosso município, na nossa região, com músicos que desenvolvem realmente um trabalho de qualidade invejável, de qualidade ímpar, como o Ricardão, o Tatu, que você está acontecendo. Eu até ia te perguntar por que o apelido Tatu, mas vou deixar para a próxima vez que você trouxer o Alexandria aqui para a gente conversar com todo mundo no segundo semestre. Legal. Por favor, uma canção de fechamento e alguma consideração que você queira fazer para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer realmente mesmo a oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando você chamou para vir participar. Eu acho que foi numa fase muito boa, sabe, para mim, Que bom. De estar se conhecendo, de estar tocando nos lugares, assim, de vir ter essa oportunidade do pessoal conhecer um pouco. E eu estou muito feliz mesmo, realmente de coração mesmo, de estar participando Que bom, legal. do programa, cara. Legal. Então vamos... eu vou tocar uma canção aqui que faz parte, né, do repertório do Sons of Anarchy. Chama This Life. Eu toco ela em todos os lugares que eu vou, porque tipo, é uma música que eu gosto muito. Então vamos ver, né, se o pessoal muito bom, curte muito bom. aí. Right into this world, you're on your own. You gotta take your soul, you're on your own. The crow flags strange, a perfect line. On the devil's face until you die. Your life is short, baby, that's a fact. Better leave it right, you will coming back. Gotta wreck some hell for to take you down. You gotta live his life.
gotta look this world in the eye. I gotta live his life till you die. You better have her soul, nothing less. 'Cause in the busiest time, this life or death. The king is dead, the life goes on. Don't lose your head when the tears go down. Better keep your eyes on the road ahead. You gotta live his life. I gotta look this world in the eye. I gotta live his life until you die.